Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Tão bom, né? Tão bom. É um prazer estar aqui com vocês, né? Mais um encontro de casais. E a gente já está bolando o próximo. O próximo vai ter uma surpresa também. A gente está aqui bolando já. Mas a gente escolhe esse modelo de evento para ficar mais informal, né? Que assim todo mundo, a gente bate um papo, vocês veem a gente vê vocês e a gente fica no mesmo círculo. Então isso é bom demais. E hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos discutir todos nós aqui, né? Sobre famílias alinhadas segundo a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós temos a nossa família, né, no nosso dia a dia, fazemos coisas, tomamos decisões, mas muitas vezes as nossas decisões são baseadas na vontade própria, nas nossas vontades. E na verdade, eu creio que o Senhor está nos alinhando para que a gente possa fazer a vontade dEle. Que a vontade dEle ela é boa, perfeita e agradável, não tem como errar. Mas se você pensar nas tomadas de decisões que você teve essa semana mesmo, você com certeza vai lembrar de algumas que você tomou a decisão segundo a sua própria vontade, a própria força do seu braço. E eu acho que hoje esse assunto ele é bastante dinâmico, porque a gente acaba tendo um alinhamento ou buscando esse alinhamento com essa conversa, segundo realmente a vontade de Deus. Não só na nossa vida de casal, mas na nossa vida dentro da nossa casa como ser individual, não é? Porque, primeiro de tudo, o Senhor quer nos tratar individualmente. E assim, quando Ele nos trata, nos alinha, né, individualmente, as coisas melhoram muito. Então, a gente vai discorrer hoje sobre esse assunto. E eu vou pedir para a Bruna, então, falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que ela pensa, sobre o que Deus colocou no coração dela. O que você acha, Bruna, dessas famílias que são geradas segundo a vontade de Deus, alinhadas segundo a vontade de Deus? Amém. Vamos falar um pouquinho, vocês participem, viu? A gente sabe que o maior ataque de Satanás é contra as famílias. Então, se a gente for olhar todo o contexto que a gente vive, toda a movimentação social, econômica, cultural, é um ataque à família. Por quê? Porque a família, ela é política, ela é a vontade de Deus. Eu creio que a família é a essência, é o maior plano de Deus. Tanto que Deus, quando Ele foi criar tudo, foi criar a mim, a você, a humanidade, todas as coisas, Ele não fez nada sozinho, mas Ele fez entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que eu acho também que o conceito da família está muito banalizado hoje, né? Por isso tem tantos divórcios, é claro, gente, que tem as suas exceções, tem pessoas, são histórias diversas, a gente nunca pode julgar algo que a gente não conhece, que a gente não vivenciou. Só que a gente sabe que a vontade de Deus não é essa. Então, esses dias eu estava ouvindo, faz um tempinho já, uma menina nova, eu estava conversando com uma moça muito jovem, ela falou assim, se não der certo, eu separo. Ou seja, já é uma mentalidade de que o casamento é descartável, de que a família é descartável. Então, o que eu quero dizer para vocês eu não sei como cada um de vocês, cada casal chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje cansado, exausto. Talvez você entrou aqui bravo com a sua esposa, né? Querendo dar uns beliscão nela. Só que uma coisa que eu acho... Eu só quero ler um versículo rapidinho,
que eu acho maravilhoso em Provérbios, que fala assim, ó, Provérbios 11:14, vocês não precisam abrir. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Olha o que a Bíblia está falando para a gente, que na multidão de conselhos há segurança. E aí, na minha família, a gente tem um grupo de família, que a minha família é toda cristã, toda. A gente tem um grupo que chama Conselho de Família. Como que é esse grupo? Todas as vezes que nós estamos passando por uma crise, em qualquer assunto que seja, nós conversamos com todo mundo nesse grupo e todo mundo que está ali naquele grupo entra em oração, em propósito de oração, e nós buscamos conselhos um dos outros, da minha avó, da minha mãe. Por quê? Porque a nossa tendência é tomar uma decisão de acordo com aquilo que a gente acha, não é? De acordo com aquilo que a gente pensa. Mas todo conselho que a gente precisa, ele está em Deus. Toda a sabedoria que nós precisamos está em Deus. Então, todas as vezes que nós tomamos uma decisão baseado no que nós achamos, nós caímos, a gente se perde. Mas quando buscamos em Deus, nós encontramos a sabedoria. Amém? 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 Boa noite, gente. Vamos lá, vamos puxar um ganchinho aqui. Primeira coisa, eu estava pensando, meditando hoje, até compartilhei um pouquinho com a Cris, o que eu estava meditando hoje à tarde, mas outra coisa também veio na minha mente, né? Como viver, na verdade, né, o tema o nosso compartilhar hoje à noite, como viver como família, como casal, a vontade plena de Deus, né? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas só existe uma maneira de nós vivermos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se nós estivermos conectados com a nossa fonte. Não tem como viver aquilo que Deus sonhou para a família, para o casal, para os nossos filhos, se nós não estivermos conectados à nossa fonte. E quando eu falo de fonte, e quando eu uso a palavra fonte, isso me remete ao início de todas as coisas. Né? O Kiko teve aqui, o Cristiano teve aqui esse final de semana e falou que nós já nascemos com defeito de fabricação, né? Quando, por exemplo, uma máquina de lavar estraga, o que você faz? Você olha o manual, você vai olhar o manual para ver como essa máquina funciona. Assim somos nós. Para que nós possamos funcionar como marido, como esposa, como família, nós precisamos voltar à nossa fonte, ao nosso Criador, aquele que nos originou. Deus é o nosso Criador, é a nossa fonte. Tudo aquilo que Deus criou como fonte, nasceu para subsistir através daquela fonte. Por exemplo, se a gente pega um peixe e tira esse peixe da água, ele morre. Por quê? Porque a fonte dele é a água. Se a gente tira um animal da terra, ele morre, porque a fonte dele é a terra. Ele foi criado da terra, o peixe foi criado das águas e nós fomos criados de Deus. Então, quando nós estamos desconectados da nossa fonte, nós estamos fadados ao fracasso. Eu quero ler um versículo também, que foi um versículo que Deus falou hoje comigo a respeito de hoje à noite, que está em Gênesis. Porque para a gente entender, acho que para nós como cristãos, nós precisamos buscar a origem de todas as coisas. E a origem está lá atrás, quando Deus cria todas as coisas. Então lá em Gênesis 1, 27 e 28, ele fala assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou homem e mulher no mesmo instante, os criou. E Deus os abençoou, ou Deus lhes deu a capacidade de já serem prósperos. É uma habilidade que Deus inseriu em cada um de nós. Isso está lá na origem, esse é o plano original, esse é o propósito original. Então, para que a gente possa viver uma família abençoada, um casamento abençoado, nós precisamos voltar para o propósito original. E aí ele continua dizendo assim, porque eu vou chegar onde eu quero. E Deus... sede fecundos, Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-as, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou. Aí eu comentava com a Cris na hora que ela chegou, eu falei: Cris, Deus não criou Deus não fez o homem para ser uma criatura religiosa, cantar e dançar. A gente vem de uma cultura evangélica que a gente acha que agradar a Deus, cultuar a Deus é cantar e dançar, ou pregar. Não, Deus nos criou para que nós possamos gerir o planeta, gerir a terra, sermos gestores daquilo que Ele criou. Então, quando Ele nos cria, e quando Ele cria Adão, e Ele cria a Eva, e Ele traz à existência a Eva, na verdade, aquele casal nasceu, além deles serem gestores de tudo aquilo que Deus já criou, como os animais, as plantas, a terra, tudo, Deus criou também para que nós sejamos gestores das nossas relações, do nosso casamento. Então, para que nós possamos de verdade viver aquilo que Deus planejou, eu preciso entender que eu fui feito como um gestor. Eu não sou um ser religioso, porque Deus nunca criou uma religião. Então eu sou um ser que Deus criou para gerir. Então eu preciso gerar meu casamento. Então eu preciso ter um alinhamento com a minha esposa para chegar para ela e falar assim: nós estamos gerindo bem aquilo que Deus nos confiou? Nós estamos gerindo bem? Será que nós estamos gerindo segundo a vontade de Deus? Estamos gerindo segundo a vontade de Deus? Será que nós estamos gerindo os nossos filhos segundo o alinhamento que Deus nos deu? Então, viver essa plena, essa agradável e boa vontade de Deus, nós precisamos entender que nós só podemos fazer isso através da nossa fonte, que é Deus. Deus é a nossa fonte. E eu me lembro também da passagem lá dos talentos, né? Que é bastante conhecida, a passagem dos 10 talentos, onde Deus confia 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro, e Ele vem prestar contas depois, né? E é tão interessante porque aquele que Deus arrancou o talento dele, ele não perdeu o talento dele, né? Ele fez algo que ele enterrou, ao passo que ele devia ter o quê? Multiplicado, porque tudo que Deus nos confia para multiplicar e prosperar. Então meu casamento precisa ser próspero, eu preciso trazer prosperidade na vida dos meus filhos, né? E como é que eu faço isso? Fica a pergunta. Com sabedoria. E a sabedoria, ela vem do alto. Porque se a gente buscar de nós mesmos essa gestão do casamento, não vai dar certo. Porque olha só, eu e o Sérgio somos criados de maneira diferente. Nós somos diferentes. Ele vai querer fazer de um jeito e eu vou querer fazer de outro. Ou será que é só comigo? Não, né? É sempre assim. Um às vezes quer fazer alguma coisa de um jeito, o outro quer fazer de outro. Um pensa de uma forma, até pela bagagem que a gente tem como casal, né? Cada um foi criado de uma maneira. Aí, cada um vai querer fazer de um jeito. E vai dar ruim isso. Na verdade, eu acho que é aí que vem a sabedoria da gente buscar um alinhamento de Deus. Porque se Deus nos deu a pessoa que está do nosso lado e uma família, é justamente para a gente cultivar essa família. E às vezes, eu acho que no dia a dia, a gente acaba desconectado da origem, como o Danilo disse. Muitas vezes a gente desconecta disso. E aí a gente usa o quê? A nossa vontade própria, em vez da vontade de Deus. É só você observar quando você discute com o seu outro. Por que que é? Porque, na verdade, você quer uma coisa e ele quer outra. Mas quando a gente alinha isso num único propósito, que é a vontade de Deus, as coisas se ajustam, né? Então, eu acho que isso é muito lindo. Só que a gente precisa de uma coisa, gente. Ter disposição no coração para a gente fazer esse alinhamento. É igual quando a gente fala assim, criar filho, né? Hoje já tem uma geração que fala assim, eu não vou ter filho. Eu não vou ter filho porque filho dá muito trabalho. Já falam isso, né? Uma geração que já busca isso. Eu não vou ter filho porque filho dá muito trabalho.
O casamento também dá trabalho. Porque a gente precisa cultivar isso, né? Uma perguntinha aqui. Quem tem 30 anos de casado aqui? Oh, que bem. Ali eles, ó. Mais? Mais? Então, e se vocês estão aqui hoje, eu falei 30, mas eu sei que tem gente 40, mas olha só, é um cultivo. Não deu trabalho? Lógico que dá trabalho sim. E a gente precisa ter essa disposição de coração de querer o outro bem, de fazer a vontade de Deus, os dois fazerem a vontade de Deus, esse alinhamento. Então, eu acho que isso é muito gostoso, a gente está batendo esse papo, porque a gente ajusta algumas coisas dentro de nós, né? A gente precisa começar a quebrar um pouquinho o conceito religioso da coisa, né? Porque a gente traz a coisa muito, às vezes, mística e religiosa. Talvez o que a gente faz aqui não interesse tanto a Deus o quanto interessa o que a gente vai fazer depois daqui. Né? Então a gente precisa desconstruir essa questão de que é lá na igreja, né? Vou para a igreja e aí veio quebrando pau, né? Não, né, André? Tipo veio assim, dando pescoção no carro, aí chegou na igreja, glória a Deus, aleluia, né? Eu vou para a igreja para ver se as coisas melhoram, né? Não, mas se for assim, ainda ótimo, né? Ainda vai com expectativa de que vai melhorar. Né? Mas o duro vem dando os beliscão, né? Mas eu acho que a gente tem que entender e começar a ter consciência, porque a gente está no processo de crescimento aqui. Todos nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento. É o que a gente vem pregando, não é? Para manifestar o Cristo. Então a gente precisa entender que o que a gente faz depois daqui, para Deus é muito mais importante do que o fato de nós virmos para cá. É importante vir para cá? Sim, é importante. Mas o sair daqui talvez seja mais importante. Talvez não. Eu creio que para Deus é mais importante. É isso aí. O Danilo estava falando sobre a criação, e eu até pensei que eu fosse falar depois dele, e eu falei fazer um link aqui, mas acabou que não é uma ordem assim combinada. A gente, à medida que vai falando, esses dias esses dois foram jantar lá na minha casa, e aí Vai entregar, Bruno? eles foram jantar lá, e eu não falava. Conta que não sobrou bacalhau, não, pastor. Não, eu não falava, eu não conseguia falar perto desses três. Não, eu estava mais quietinho, as duas. Mas não, você fala bem também. Fala bem sim também. E que casa que não é assim, né, gente? Que casa. Mas falando aqui da criação, me veio à mente o seguinte. Esses dias eu estava conversando com a Cris e o Augusto lá em casa, e eu fiz umas perguntas para eles, bem no início, assim, e eles já foram lá para o final, já responderam para mim, né? Falei, gente, como que tem uma mente rápida, né? E eu estava perguntando assim, eu falei assim, olha, primeiro, Deus fez as luzes e achou bom, fez a terra e achou bom, separou a terra da água e achou bom, fez as plantas e achou bom. Aí eles já responderam, e fez o homem e achou muito bom. Já acelerou, já foi lá no final, né? E eu ia perguntar assim, e o que Deus não achou bom? Aí, não, Deus achou bom tudo, inclusive quando criou o homem, ele achou muito bom. Então, ele achou bom tudo, não foi? Foi. Não, ele falou que não achava bom como ficar. Exatamente. Vamos aplaudir aqui. E casal alinhado, hein? Ele falou o seguinte, tudo ele achou bom, mas ele falou, mas não é bom que o homem fique só. Agora, gente, por que não é bom que o homem fique só? Vocês já perceberam o quanto que o homem, quando fica só, traz problema? É terrível o homem ficar só. Se você deixa ele sozinho em casa, a hora que chega está uma bagunça. Mas isso
tem coisas muito piores. Eu acredito que quando o homem fica em casa sozinho, vem coisas na mente dele que, se ele tivesse acompanhado, ele não viria essas coisas. Eu acredito, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que a masturbação, por exemplo, veio no momento que o homem estava sozinho. Ou não? Eu acredito que pensamentos obscuros, pensamentos ruins, de pornografia, veio quando? Quando o homem estava sozinho. Por isso ele disse, não é bom que o homem fica só. E aí o que ele fala? Ele fala, farei para ele uma ajudadora idônea. Aí chega, É nóis. mas vocês percebem que o homem não pediu o nós? Ele não pediu, mas Deus sabia que ele não podia ficar sozinho, porque ele não ia conseguir gerir, ele não ia conseguir fazer aquele papel que Deus deu para ele. Gente, o homem não consegue administrar. A Cris chega lá no meu escritório, lá um pouquinho que ela fica, a coisa flui. Eu fico lá, parece que eu atendo um, atendo outro, não fiz nada, só atendi. Então, não é bom que o homem fique só, porque o homem começa a ter algumas dificuldades. E aí Deus traz para ele uma ajudadora idônea. Então, como o homem não escolheu, ele pode escolher. Ele pode escolher casar, ou ele pode escolher ficar solteiro, concorda? Muitos escolhem casar, mas daqui a pouco acha que a vida de solteiro era melhor e começa a repensar. Para provar isso que eu estou falando aqui, lá em 1 Coríntios 7, 8 em diante, fala assim, Paulo fala, e eu tenho falado muito para quando a gente está dando curso para os noivos, e alguns noivos que já estão casados estão aqui, né? Para alguns, eu até li esse texto aqui, que Paulo fala assim, e aos solteiros e viúvos, digo-lhe, que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Ela é solteiro, né? Eu acho que vocês devem ficar igual eu, solteiro também, não casa, não. Mas ele fala o seguinte, porém, se não se dominem, case-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Tá certo? Então ele fala isso, você pode escolher. Então você pode escolher, mas depois que você fez a escolha, você já não tem mais a escolha. Quando a gente fala, olha, a questão do livre-arbítrio, o livre-arbítrio é, ou você vai escolher, ou isso, ou você vai escolher aquilo. Então, eu escolho isso. A partir dali, é a cruz. Não aquela cruz que você vai carregar ali como o casamento seja uma cruz, mas quando você chega na cruz de Cristo, ali você já fez a sua escolha. Então eu não posso mais viver como se solteiro eu fosse, porque a palavra ainda diz o seguinte, deixarás o homem, na sequência já fala isso, deixarás o homem, o teu pai e a tua mãe, e unirás-se à sua mulher, e tornar-se um com ela. Está falando aí dos 3 verbos, né? Deixarás, unirás e tornar-se-á um com ela. Por quê? Porque você deixou a vida de solteiro. Agora você vai tornar-se um com ela. Então eu posso fazer? Não pode mais. Agora, mas e o meu livre-arbítrio? O teu livre-arbítrio era antes de você fazer a escolha. Mas agora você já escolheu. É como está falando aqui, já escolheu fazer as coisas de Cristo. E agora? Você pode fazer coisas contrárias àquilo que ele está dizendo, né? Então, depois que você tomou a decisão, qualquer coisa que você fizer em sentido contrário, isso vai dar ruim para você. Isso vai dar problema, com certeza, porque você, as coisas vão se complicar, porque você não está fazendo aquilo que está alinhado com a vontade de Deus.
Se você está lá na Praça Central, tem 2 ônibus para vir aqui para a igreja. Tem um que vai passar aqui na Henrique Dumont e tem um que passa na 13 de maio. Eu sei porque eu já peguei esse ônibus. Mas o que passa na 13 de maio, talvez ele vai sair daqui uns 20 minutos depois. O que passa aqui vai sair uns 20 minutos depois do que o que vai passar lá. O que eu faço? Acho que eu vou escolher ir pela 13 de maio, porque de lá eu vou descer 5 minutinhos e eu já estou na igreja. Aí eu pego aquele. Só que a hora que ele sobe ali na Meira Júnior, eu vejo a Henrique Dumont, né? Eu não posso falar para o motorista, ó, entra aqui na Henrique Dumont, vamos ver. Não, ele tem o trajeto dele, aquele trajeto que eu escolhi. E se eu falar para ele, ó, para que eu vou pegar outro ônibus, aí eu vou descer daquele ônibus, ele já traçou o destino dele, ele vai até o destino, as pessoas que estão naquele ônibus vão chegar até o destino, mas eu pedi para parar e descer, eu já fiquei para trás. Aí eu falo, não, eu vou pegar aquele aqui que vai passar pela Henrique Dumont. Chego aqui na Henrique Dumont, de repente, ando um pouco, 20 minutos depois, estou vendo, vem o ônibus lá. Moleza, agora eu pego ele, né? A hora que ele passa, ele não para mim. Por quê? Porque eu estou fora do ponto de ônibus. Então as coisas começam a dar ruim, é uma série de coisas que começam a dar ruim quando... Você entendeu? Então, vou pegar, fiz uma escolha. No meio do caminho eu comecei a achar que aquela escolha não era boa, começo a tomar outras decisões, essas decisões começam a dar errado uma coisa atrás da outra, e aí eu falo, gente, mas o ônibus não parou por quê? Porque eu não estava no lugar certo, eu não estava no ponto, existe uma regra, existe coisas dessa natureza, não sei se eu estou sendo claro. Tá, super, não, pode continuar. Não, pode, vou passar, porque senão eles vão falar que agora é eu que não deixo falar, né? Não, e o mesmo Paulo, que o pastor Sérgio citou, ele fala, o mesmo Paulão, fala assim, não sou mais eu quem vivo, quando ele passa por um processo de novo nascimento, mas Cristo vive em mim. Então, a gente pode comparar o casamento com o novo nascimento. O que Paulo está dizendo? A partir do momento que eu nasci de novo, que eu passei pela cruz com Jesus, eu não me movo mais pelas minhas decisões, eu não me movo mais pelos meus sentimentos. Então, o Paulo ali, o raciocínio do Paulo, a opinião do Paulo, a vontade natural do Paulo não existe mais. Por quê? Porque agora tudo que ele faz, a partir de agora, passa pelo filtro de Cristo. Todas as decisões, todas as escolhas de Paulo passam pelo filtro de Cristo. E o casamento é a mesma coisa. Então, todas as vezes que a gente estiver diante de uma decisão no casamento, a gente tem a tendência a falar assim, né? Não, eu não estou feliz, eu estou triste, essa pessoa não me satisfaz, não me faz feliz. Você não sabe o que eu passo. Exatamente. Mas o que Cristo diz? Que nessa fusão, nessa aliança, porque o casamento não é um contrato, é uma aliança, um pacto, uma aliança de sangue, assim como nós temos com Jesus. Nessa aliança, o que prevalece não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, mas o que Deus pensa sobre isso. Então, o conselho de Deus é perfeito para nós. E aí o pastor Sérgio falou de uma coisa, eu converso com muitas mães, né, que falam assim para mim, principalmente não cristãs, que as crianças estão envolvidas em assistindo pornografia, em masturbação. Só que aí, à medida que eu vou conversando, que eu vou percebendo como aquela família funciona, você vê que o pai também está envolvido nisso. Ou seja, a raiz está defraudada, está impura. Então, a raiz, que é o fundamento daquela família, está contaminando os filhos. Então, se nós escolhemos estar em Cristo no nosso casamento, se eu escolho ter um casamento em Cristo, uma vida sexual em Cristo, e olha que interessante, no Antigo Testamento, o que a Bíblia fala? Que se você se deitasse com uma mulher, você se tornava impuro, não era? Um adúltero. Só que no novo pacto, no novo nascimento, a partir da cruz de Cristo, o nosso padrão é elevado, porque aí a Bíblia já fala assim, aquele que olhar
e desejar e no seu pensamento cogitar, cobiçar a mulher do próximo, já adulterou com ela. Vocês estão vendo como que eleva o padrão? O padrão de Deus? Por quê? Porque nós perdemos o livre-arbítrio. Porque só existe um caminho, só existe um fundamento, só existe uma razão, só existe uma ideia, que é Cristo. Quando a gente pega a definição de livre-arbítrio, né? Arbítrio vem de árbitro, de você fazer o seu juízo, né? E quando a gente faz o nosso juízo, a gente começa a falar do nosso jeito, isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso é ruim. Mas a gente não se importa, é uma vontade autônoma, a gente não se importa com a vontade de Deus. O que é certo para Deus? O que é errado para Deus? Então, essa palavra é muito interessante, porque Paulo, quando fala, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e nós temos Cristo em nós, né? Nós somos portadores de Cristo, a nossa consciência tem que ser isso. Qual é a vontade diretiva de Deus? E não usar mais, não cabe mais o livre-arbítrio se a gente porta Cristo, né? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós portamos um Deus vivo, puro, né? Sem mácula. E isso não quer dizer a gente tem que fazer força para isso. Isso é a nossa natureza hoje. É diferente, né? A coisa tem que ser leve. Então, eu acho que quando a gente pega uma rotina de casa, porque eu gosto de falar de rotina de casa, né? Quando a gente pega uma rotina de casa, onde um quer uma coisa e o outro quer outra, e o negócio vai faiscar, eu acho que é aí que a gente tem que buscar a vontade, o princípio, a origem e a vontade de Deus. E aí tudo acaba bem. Eu vou contar uma história que eu não sei se eu já contei, né? Eu encontrei uma pessoa esses dias no shopping, eu acho que foi no shopping, e a pessoa falou assim: ai, pastora, e aquela rasteirinha que uma vez eu contei da rasteirinha aqui? Eu falei, nossa, gente, eu estou com ela hoje até, você teve sorte, né? E eu vou contar que eu não sei se eu contei já para vocês, mas há muitos anos atrás, deve fazer assim, a igreja tem 17, deve fazer uns 15 anos, mais ou menos isso. Mas foi uma história que ficou muito em nós. Nós fomos convidados para um aniversário, se eu já contei, vocês podem sinalizar que eu paro, tá? Nós fomos convidados para um aniversário e o Sérgio cozinha muito bem. E o Sérgio, o rapaz... Depois eu deixo meu cartão, hein? Ó, o bacalhau dele, gente, eu só deixei pimentão. Só deixei sobrar pimentão. Aí, nós fomos convidados para esse aniversário e o aniversariante pediu para o Sérgio fazer uma galinhada. E aí o Sérgio pegou e fez, falou, não, eu te presentei, na hora do almoço eu levo a galinhada, ia ter um monte de gente numa chácara onde o Sérgio ia levar a tal da galinhada. Gente, quando foi chegando perto do meio-dia, a impressão que eu tinha é que minha casa, a cozinha, estava de ponta cabeça. O Augusto era pequeno, estava com uma bermuda branca, arrastando no chão. E eu já pronto, esperando, e ele falando isso para mim, olha, a galinhada não está dando certo, a galinhada não está dando certo. Gente, aquilo, eu olhei para ele e falei assim, eu preciso te falar uma coisa agora. Esse foi o meu tom de voz. E essa foi a minha cara. Ele pegou e falou assim, antes de você falar, vamos orar. Nós oramos, foi uma oração rápida, viu, gente? Mas nós oramos, eu saí de perto, porque eu estava nervosa. E quando nós chegamos, levamos a galinhada, tudo. Quando nós chegamos em casa, nós ainda recebemos um casal de amigo que veio no caminho com a gente. Paramos em casa para tomar sorvete. E eu pensei assim, a hora que eu chegar lá, minha cozinha vai estar de ponta cabeça. Mas quando eu cheguei lá, não era isso tudo. Tinha, sim, panela para lavar, mas não estava bagunçada do jeito que eu fui criando. Porque eu já estava nervosa. Mas a hora que nós tivemos um alinhamento, que o Sérgio falou, vamos orar, ali se rompeu tudo. No outro dia, o Sérgio falou assim para mim, bem, esqueci de te perguntar, o que você queria falar ontem? Eu falei, nada, não queria falar mais nada. Por quê? Porque houve um alinhamento.
Mas tem coisa, gente, que não pode ficar jogado debaixo do tapete, porque se o que ela queria falar fosse tão importante assim, e eu não desse a oportunidade, falar, ai, me livrei daquilo. Não, eu preciso saber o que ela quer falar, porque se for alguma coisa que relevante, a gente precisa ouvir, acertar, né? Porque normalmente a gente fala, ó, ela já esqueceu daquilo, vou ficar bem quietinho aqui. Não, isso não é bom, porque à medida que você vai deixando, arrumando a tua casa, mas vai deixando um quartinho sujo, um dia você vai limpar aquele quartinho. E a hora que você for limpá-lo, é possível que ele vai sujar os demais áreas da tua casa. Vai fazer poeira, pode sujar muita coisa, ao invés de só limpar aquele quartinho. Então, não fale na hora que você está nervoso, procura... Porque você imagina como é que eu estava também naquele momento. Mas nós temos que... Alguém tem que ter o discernimento. Se alguém... É como a pastora Marina sempre fala, ela às vezes vem com uma sombrinha aqui, né? E ela fala assim, ó, aqui está a sombrinha. Se alguém sair debaixo desse guarda-chuva, você não pode sair os dois. Porque se eu saio de baixo e vou buscar, eu fico presa fácil. Os dois ficam presas fáceis. Então, um tem que se manter para trazer o outro. Por isso a palavra fala, bom que sejam os dois, porque se um cai, o outro levanta. Mas se saem os dois, e o que a palavra fala? Que o inimigo fica rodeando ao derredor. Ao derredor não está ao redor, mas está ao derredor, está por aí. A hora que sai dali de baixo, o que acontece? Você fica sendo presa fácil, né? E aí, tem até... Eu já comentei isso uma vez, como os leões caçam, né? O leão, na verdade, quem sai para caçar é a leoa, o leão só ruge. Quando o leão ruge, as caças que estão escondidas ficam com medo e saem correndo, e é o momento que a leoa agarra então a sua presa. Então, às vezes a gente sai das asas do Altíssimo por causa do rugir do leão, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então a gente não pode sair os dois, porque a gente fica presa fácil e a gente pode ser capturado. E aquele momento era um momento muito propício para a gente entrar numa discussão, quiçá nem ir para esse aniversário, que o meu amigo estava esperando essa galinhada, que nem sei se ficou tão boa assim. E essa questão da gente ser intencional, né? A gente saber como que o outro funciona. Eu e o Danilo, nós somos completamente diferentes. Eu sou da noite, ele é do dia. Ele gosta de atividade física, eu faço obrigada. Ele é super agitado, eu sou... Então, a gente... Mas o que a gente... Eu sempre peço perdão primeiro, sempre. É porque não, dizem que quem pede perdão... Pega essa dica aí. Quem pede perdão primeiro é mais espiritual, tá? Mesmo estando... Não, isso mas eu já contei aqui que Deus trabalhou isso em mim. Não contei pra... Até uma avó que depois eu conto para vocês. Mas aí, gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. A gente ser intencional em relação ao nosso casamento. Eu acredito que a gente tem que ser intencional. Em todos os aspectos, porque às vezes a gente acha que o fato de vir à igreja protege a nossa casa, mas na verdade a igreja é uma extensão da nossa casa. Eu acredito que o governo de Deus, a vida com Deus, a intimidade com o Pai começa lá dentro. A gente não depende de um lugar físico, de uma estrutura física para se conectar com Deus. Nós somos um ajuntamento, um corpo, mas isso começa lá dentro de casa. Então, quando isso começa lá, quando eu chego aqui, eu fluo nessa vida no corpo. Deus coloca na sua mão autoridade, Deus te dá um bastão de autoridade para que você possa ministrar a outras famílias. Por quê? Porque você vive... Eu lembro quando eu era criança, pastor, a gente tinha pastores na nossa igreja que eu sabia que batia na esposa. E era assim, sabe aquele povo pentecostal que virava de cambalhota e batia na esposa? Eu falava assim, gente, eu detesto esse irmão, eu tinha pavor dele. Por quê? Porque eu sabia que aquilo ali era um teatro. Então, isso hoje não cabe mais nas nossas vidas, porque a cruz nos expõe tudo que está em nós, que não está alinhado ao coração de Deus. Então, a gente começa ali. E hoje, uma coisa que eu queria deixar para todos nós refletirmos é
quem somos nós quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando você está lá no banheiro sozinho com o seu celular na mão? Quem é você quando você está assistindo um filme com a sua esposa? E aí vou falar de uma coisa muito íntima. Eu e o Danilo, quando a gente está assistindo filme, é muito engraçado. Porque passa alguma cena, nós somos adultos, a gente sabe o que a gente pode ver ou não, mas quando passa uma cena muito forte, a gente prefere não ver. Tem pessoas que acham super natural, mas por quê? Aquilo pode entrar na nossa mente, aquilo pode ser uma brecha para que... Eu conheço muitas pessoas dentro da igreja, casais que assistem pornografia juntos. Aí eu pergunto, Cristo está nisso? Mas não é aqui não, viu, gente? Não, aqui ninguém é assim. Ela Deus é está nisso? Deus está nisso? Aonde está Deus nisso? Então, é uma porta que eu abro para que legiões, para que principados, potestades atuem na minha casa, na minha vida e nos meus filhos. Aí você está falando assim, então por que você fecha o olho? Por que você muda? A gente fecha o olho, é muito engraçado. Né, amor? A gente fecha e fica olhando um para o outro. Né? Ou muda o canal. Mas por quê? É um cuidado que a gente tem intencional para que aquilo não desperte em nós desejo por outras coisas. Porque no nosso casamento, a gente busca ter uma vida onde Cristo é o centro. Então, aonde está Deus nas nossas vidas? Quando a gente está sozinho, quando ninguém está vendo, lá no seu trabalho, com as suas colegas de trabalho, com o seu colega de trabalho, quando você está atendendo um cliente, uma cliente, quando você está conversando com alguém, quem é você? Quando ninguém está olhando? Porque nós somos aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. A gente é aquilo ali. Então, o fato de externamente eu ser espiritual, eu falar muito bem, ou eu orar muito bem, cantar muito bem, não faz de mim uma pessoa transformada e nascida de novo. Né? É você pensar assim, como a Bruna disse, o que você faz quando você está sozinho? Eu trocaria essa palavra faz por plantar. O que você está plantando quando você está sozinho? Porque toda semente lançada, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar frutos. E a palavra fala que nós vamos comer desse fruto. E se nós estamos plantando pornografia, os nossos filhos vão colher isso. Nós estamos abrindo uma brecha para que eles se envolvam com isso. Na verdade, e quando a gente fala de pornografia, não é nem só de ver, mas se envolver mesmo com coisas mais profundas, né, dessa natureza. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente planta. E normalmente o que a gente planta de bom é quando a gente está na presença dos irmãos. Mas quando eu disse, não é bom que o homem fique só, o homem quando fica só, ele começa a plantar coisas ruins. Por isso nós temos que ser um com as nossas esposas. Como diz a palavra, deixará teu pai e tua mãe, e unirá-se a sua esposa, tornar-se um com ela. Eu até comentei algum tempo atrás aqui, colocar um prego numa madeira é tornar-se um? Não, porque quando você joga no fogo, ele vai queimar a madeira e o prego vai ficar ali. Então numa dificuldade queima um e fica o outro. Mas é quando você tornar-se um, é quando você vai se amalgamar com ela. Quem é da área da odontologia aí que usa esses amálgamas, né? Então depois que mistura aquilo ali, não separa. É pegar o leite, colocar o café no leite, você não separa mais o café do leite. Você se joga um pouquinho fora, jogou os dois. Se bebe os dois. Se ferve os dois. É tudo junto. Então isso é tornar-se um. Tá? E isso é muito bonito. E então, voltando aqui àquela questão da semente, prestem muita atenção. A gente, quando eu falo mais dirigido para os homens, mas é para o casal.
a Cris, as meninas, fala mais para as mulheres. Então, esses dias me falaram assim, você bate muito pesado nos homens quando você está falando com eles. Mas não é. Quando Deus falou, não é bom que o homem fique só, ele sabia muito bem que ele estava falando. E agora eu queria fazer algo assim, queria abrir para, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar. Felipe levantou a mão ali, ó. Gente, eu vou contar algo para vocês. Todas as vezes que o Sérgio falou, a Bruna acho que leu, né? Não, o Sérgio leu, de Paulo falando para... Todas as vezes que a gente vai fazer um bate-papo com os noivos, eu sempre venho no caminho falando assim, não vai falar para ele aquela passagem de Paulo, não vai. E quando nós atendemos o Felipe Agi no curso de noivos, não adiantou. Primeira coisa que o Sérgio abriu foi Paulo. E perguntou assim, vocês têm certeza que vocês querem casar? Né? Então agora quando a gente vem para a igreja, eu falo, não vai falar de Paulo. Gente, às vezes, eu já vi, e vocês possivelmente tenham visto também, pessoas, casais aí se casando, porque um quer, e o outro sucumbe à vontade do outro, fala, ela quer, tá, então eu vou casar com ela, ou então ela fala, não, eu, por conveniência, né, eu estou sozinho, então eu vou casar com ele, ou a família quer. Gente, não case se um não quiser, porque lá na frente vai ser complicado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a maioria sabe aqui que eu sou advogado, e lá no meu escritório, o que aparece de situações lá, para separar, e agora eu vou dizer uma coisa para vocês, alguns anos atrás, eram os homens que procuravam. Hoje, os homens não saem de casa, mas nem para ir procurar o advogado. É a mulher que vai. Ele fala, não, o que você acertar lá, eu assino, não sei o quê, mas por cada coisa, você não acredita. Porque antes, o Ministério Público, através dos promotores, eles tentavam fazer uma reconciliação com o casal. Hoje não tem nem audiência mais, esse papel ficou para nós, os advogados, se quiser fazer, tentar uma reconciliação, e eu sempre tentei, eu sempre busquei, quando não tem jeito mesmo, inclusive tem várias igrejas aí que tem algum casal com dificuldade, manda lá para mim, para o escritório, porque ele sabe que eu não vou separar se tiver jeito de reatar. Já tivemos casos que no tribunal nós conseguimos reconciliar, pedir para o juiz sobrestar o feito lá um tempo, e aí eu e a Cris começamos a cuidar do casal, e eles entraram em lua de mel de novo. Então isso é muito bonito, isso é muito gostoso, né? Mas quando não... Sabe aquela história, meu pai falava muito isso, não sei que versículo que está, quando não quer, dois não briga. Mas assim, eu acho que tem tantas coisas que a gente pode levar daqui hoje, né? De tudo que foi falado. Acredito que muitas chaves. Mas quando nós olhamos a realidade da nova criação, do novo pacto, eu acho que o que marca, o que a gente está conversando, compartilhando aqui, é o entendimento de que na cruz nós perdemos o direito de ter direito. Então, no nosso casamento, nós perdemos o direito de ter direito. Né? Isso é uma mudança de mente. Se nós não entendemos isso no nosso espírito, por revelação, nós vamos viver da maneira que a sociedade vive hoje, de uma maneira egoísta. Qual a dificuldade que a gente tem nessa geração? O humanismo, né? O homem sempre no centro. E a gente acaba disseminando isso nas nossas relações, né? Onde a nossa vontade sempre prevalece. Mas quando nós entendemos que a cruz é um divisor de águas no nosso casamento, né? Então a gente entende que nós perdemos o direito. Não nós homens, né? Nós homens e as mulheres também. Né? Se ninguém levantar a mão para compartilhar sobre livre-arbítrio, a gente vai escolher. Sobre casamento alinhado à vontade de Deus, tem alguém que quer algo que Deus colocou no teu coração, quer compartilhar conosco, enriquecer nosso bate-papo? Estou sentindo que o Alex quer. Alex? Você foi escolher. Livre e espontânea pressão. Não, precisa sentar, tá tudo bem. Exatamente isso que
que nós estamos ouvindo, né? Livre-arbítrio, a partir do momento que nós estamos em Cristo, livre-arbítrio acabou, né? Ou seja, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E isso tem que ser uma verdade, e não é uma coisa automática, tá? É uma coisa que, aos poucos, você vai mudando isso na sua vida. Você que está chegando para Cristo hoje, né? Porque é muito simples, né? As pessoas chegam e falam, sou de Cristo, agora, e aí continua, mas eu ainda tenho livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Uma transformação. E não é tão natural. Leva um pouco de tempo, mas quando realmente Cristo se faz conhecido por você, que realmente Ele se apresenta e você realmente recebe esse Jesus na sua vida, você para de viver para si mesmo. Eu há muito tempo, eu estou com a Daniela já há 30 anos, já casado há 20, 21, fizemos ontem 21. Nós também, Dani. 21. Então a gente veio construindo isso. Tivemos momentos difíceis, tivemos momentos de crises. E o que nós fizemos? Realmente nós oramos, né? E Deus ele realmente foi transformando. Porque chega uma hora que você fala, mas enjoei, mas cansei, né? Deus não adormeceu Adão lá e tirou 30 costelas dele para ele ficar experimentando qual que dá certo, qual que dá certo. Então, eu pelo menos tenho esse pensamento. E eu, graças a Deus, né, a minha costela veio certinha, essa mesma. E eu louvo a Deus, né? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Amém, amém. Eu queria só falar uma coisa, porque, rapidinho, eu sei que eu estou falando demais. Gente, vocês estão vendo, né? Briga para falar, né? Gente, assim, a gente falando sobre livre-arbítrio, sobre essas questões de cruz, de novo nascimento, parece que é uma coisa pesada, né? Tipo assim, nossa, parece que eu estou me esforçando, empurrando uma parede para que eu seja assim. Mas o processo de novo nascimento, ele é totalmente leve, porque quando eu passo por esse processo, eu não me esforço mais para deixar de fazer as coisas que eu fazia antes. Porque quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu busco a Deus, naturalmente essas coisas não fazem mais parte de mim. Então eu não preciso me esforçar, eu não fico preocupada, isso é certo ou errado, isso eu faço ou não faço, porque isso não faz parte da natureza que habita em mim. Então é um processo leve e totalmente natural, não é um peso. Né? Amém. Falar um pouquinho rapidamente de Paulo, né? Já que o pastor está falando de Paulo. E sempre o que me tocou bastante, e sempre falou muito, e fala comigo até hoje, é com relação àquilo que Paulo fala da renovação da mente, né? Porque quando fala renovar, está te arremetendo ao plano original de Deus, né? Renovar a mente é você pensar da maneira como Deus criou, né? E Deus criou o casamento no jardim. Então a vontade do Senhor para as nossas vidas é que o nosso casamento seja no jardim, que Éden, na verdade, significa deleite, né? Um jardim próspero, deleitoso, aonde nós vamos usufruir daquilo que é de Deus. Amém? Então nosso casamento foi criado para subsistir, para existir dentro do jardim. Amém. Gente, e eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem coisa mais gostosa do que você fazer a vontade de Deus. E para você fazer a vontade de Deus, você começa fazendo a vontade do teu cônjuge, a vontade do teu filho, não aquela vontade birrenta, não, mas fazer, tem um exemplo aqui, nosso escritório é no centro, né, na Visconde com a Américo Brasiliense, mas eu tenho uma empresa que eu dou assessoria lá na Bandeirantes. Então eu sempre saio dali, passo em frente à Câmara ali, e vou lá para a Avenida Bandeirantes na empresa. E esses dias eu estava indo, e a Cris estava comigo, né? E ela falou que estava com fome. Eu falei, vamos passar num lugar aqui. Nós passamos ali, não sei se vocês conhecem Minas Frios, ali próximo ali. Quem conhece? Tá. E eu passei ali, compramos várias coisas. Isso assim, uns
uns 2, 3 meses. Bom, a partir daí, eu tenho que passar lá toda semana. Toda semana eu passo lá e para fazer. Agora eu estou comprando coisas para casa, coisa para o escritório. Agora tem bolachinha lá, porque agora ela começou a advogar também, né? Não, tem que deixar para quando servir café tem que ter bolachinha, tem que ter coisa aqui. Tá vendo o que é ajudador, idônea? Uai, não. então. Aí, ó, eu não sei, eu não encontro vocês sempre que eu vou lá, mas vocês podem olhar nas câmeras lá, que toda semana eu estou passando lá. Pode dar uma olhada aí, o Nilson, a Edneia, pode dar uma olhada lá, que vocês vão me ver lá, falar lá, fazendo a vontade da esposa. Mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho prazer em fazer essa vontade dela, porque eu me beneficio também. Tá tudo alinhado com Deus, gente, tudo. Não é, Luciana? Eu queria agradecer, aproveitando esse gancho aqui, eu queria agradecer falar, primeiro. É 1 hora. E Eu essa 1 hora passou rápido, né, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? É. Alguém? Não? Vai, Colocar, gente, aproveita. gente, fazer uma Aqui, ó, colocação. ela quer. Fala aqui no microfone, porque está gravando ali. Eu acho que uma das sutilezas de Satanás hoje, principalmente na minha geração, tenho 31 anos, é usar a rede social para destruir famílias, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque o celular ele é uma fonte ali inesgotável de oportunidades o tempo inteiro. E o que vocês pensam sobre isso e como se cuidar nesse sentido, né? O esposo com o conteúdo que consome, a esposa com o conteúdo que consome, enfim. Ai, que bom. Olha, então eu vou começar falando, porque o Sérgio, talvez ele iria falar a mesma coisa, não sei, mas o nosso celular em casa não tem senha. Em casa também. Nós não temos senha, tá? E, na verdade, o meu tem uma senha, que é assim, daquela de riscar, que todo mundo sabe. Então, todo mundo usa o telefone de todo mundo em casa. E nós temos esse hábito já, porque o que você falou é fato. Hoje nós temos na mão algo que a gente, antigamente, nós não tínhamos isso. A gente tinha que buscar, né, uma pornografia em outro lugar, ou alguma coisa em revista. Hoje a gente tem isso na mão. Então, em casa, a gente sempre foi assim, um combinado. Nós não temos senha. Muitas vezes, hoje mesmo, o pastor Nelson me ligou para o Sérgio várias vezes, eu que atendi o telefone, e às vezes eu mesmo falo, olha, tem um recadinho de fulano, ciclano aqui. Aviso, o Sérgio a mesma coisa, e o Augusto também. O nosso filho, ele usa o nosso telefone, tá? O dele, de vez em quando, eu tenho que dar umas bisbilhotadas, mas a gente tem esse hábito, justamente para... biblicamente falando, tá? O homem e a mulher viviam nus. Então, não existia malícia. Mas, a partir do momento que eles pecaram, eles se tamparam. Essa nudez a gente tem que ter dentro de casa, que é essa confiança, essa liberdade de poder deixar o telefone em qualquer lugar e qualquer um pegar, né? Então, isso hoje é algo que a gente precisa criar o hábito mesmo, uma cultura dentro de casa. Eu tinha exatamente me lembrado desse texto aí, que o homem e a mulher andavam nus e não se envergonhavam, até que um dia Deus chega lá e fala, cadê vocês? Nós estamos escondidos. Por quê? Porque nós estamos nus. Mas esse conceito de nudez eu não tinha passado para vocês. Por acaso vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, aí já começa, perdeu aquela nudez, perdeu aquela transparência que tinha, né? Mas vamos trazer para os dias de hoje, que eu tive um caso muito recente, e a pessoa se separou, ficou uma pessoa assim, pessoa ilibada, sabe? Conduta séria, mas ela ficou muito tempo separada, e ela começou a entrar num site de relacionamento, e ela tinha 2 sites de relacionamento, um cristão e um outro do mundo, e ela
conversava com pessoas do mundo e conversava com pessoas aí desse site cristão. Ela me falou o seguinte: doutor, o senhor não acredita as coisas que o site cristão traz. As pessoas começam ali com um vocabulário evangeliquez, né, religioso, até a página 3. A partir dali, descamba pior do que o site do mundo, porque o site do mundo a pessoa parece que tem assim alguma reserva, até entra, mas o site... Então, a gente vê, e foi muito oportuna essa sua fala, essa sua pergunta, porque realmente as coisas da internet, se ela for bem usada, muito bem aproveitada. Eu uso muito a internet no meu trabalho, mas quando você começa a usar de uma forma indiscriminada, começa a usar de forma pejorativa, começa a lançar essas sementes aí, que normalmente é quando está sozinho, né? E as coisas se complicam e têm se complicado cada vez mais. Eu acho o seguinte, eu estava doida para responder essa pergunta, porque pensa, eu sou esposa de personal trainer, então, mas assim, eu acho que são duas coisas, postura e posicionamento. Então, gente, desculpa, mas eu não consigo conceber um homem casado, por exemplo, seguir e acompanhar meninas solteiras ou moças que ficam se insinuando na internet, postando foto de biquíni. Tá procurando, gente? Vocês vão me desculpar. Porque qual que é a intenção da pessoa de ficar ali acompanhando? Então, assim, eu contei isso pro Danilo depois. Uma vez a Bruna entra no meu Instagram. Eu mexo mais que ele, porque ele é totalmente desligado. Eu sou a que fuço o Instagram dele. Mas assim, ó, A Cris esses dias entrou no meu e falou: você não me segue? Eu não sigo ninguém, não sei. Mas assim, eu acho que tudo é postura e posicionamento. Eu vou falar muito claro aqui com vocês. Ninguém chega em mim para dar uma cantada, uma indireta, mandar uma mensagem. Por quê? Por causa da postura. Então, se eu tenho uma postura e um posicionamento de uma mulher casada, de um homem casado, as pessoas vão fazer essa leitura, essa interpretação de quem eu sou. Então, eu acho que isso depende muito mais da nossa postura, do nosso posicionamento, do que das pessoas que estão lá do outro lado da tela. Agora, o homem, gente, o que eu acho? Eu conheço homens casados que seguem meninas solteiras, sabe, que fica lá se exibindo de biquíni, fazendo pose. Gente, por favor, eu acho que se fosse meu marido, ele ia tomar uma surra. Agora, respondendo, eu tenho uma amiga que fala assim: Bruna, eu queria muito ser como você. Porque eu falo, mas por quê? Ela fala assim: porque eu nunca poderia ser casada com o personal trainer. Eu falo assim para ela: minha filha, deixa eu te falar uma coisa, se você não conhece o caráter dele, se você não sabe quem ele é em Deus, ele poderia ser o que for, aonde ele quiser, aonde ele estiver, ele vai fazer. Você tem que saber, você tem que conhecer a pessoa. Você sabe quem ele é em Deus. Então, e a postura, o posicionamento dele, aonde ele está firmado, é isso que faz a diferença. Então, a gente conhece o marido que a gente tem. A gente conhece a esposa que a gente tem. De boa. Eu não me preocupo, porque eu conheço o Danilo, você pode falar a mesma coisa. Eu conheço o Danilo em Deus. Eu sei quem é o Danilo em Deus. Agora, se o meu marido não está em Deus assim, eu preciso orar para que ele tenha um encontro com Deus e para que Deus tire as escamas dos olhos dele, né? Ó, gente, uma vez eu peguei, logo que eu conheci o Sérgio, ele dava uma assessoria na prefeitura, não sei, alguma coisa assim, e só trabalhava mulher. O celular dele era inteirinho, não no Instagram, viu, gente, no WhatsApp, com telefones ali, elas ligavam, eu atendia, às vezes ele atendia, às vezes eu atendia, mas isso que a Bruna falou é sério.
a gente conhecer o homem em Deus. Porque nunca teve nada. Com tantas pessoas que ele teve contato, com tantas mulheres, mas eu nunca desconfiei dele nesse tempo que ele trabalhava com tantas pessoas, né? Então, eu acho que isso é conhecer em Deus. A gente tem que estar firmado na rocha que é Jesus. Amém. E o nosso casamento tem que estar firmado na rocha que é Jesus. Amém. Né? E a gente está alinhado juntos. E se tem alguém com esse problema, precisa passar pela cruz. É a cruz. Estabelecer alguns limites. Nós temos alguns limites. Eu trabalho como personal stylist e o Danilo, desde que eu comecei a trabalhar, ele falou para mim assim: eu não quero que você atenda homens. Para mim, de verdade, eu não vejo problema nenhum, mas se é algo que ele não se sente à vontade, eu não atendo. Eu só atendo maridos de clientes minha quando elas estão juntas. Então, assim, são pessoas que eu conheço, amigos nossos, indicação, ou elas estão junto. Então, porque nós estabelecemos um padrão e um limite. Então, é muito importante a gente estabelecer esses limites também. É a questão da comunicação. Acho que você tem que se comunicar, né? Conversar com a pessoa. Isso em todas as áreas, né, gente? Até mesmo aqui na igreja, quando a gente vai fazer atendimento, e a gente faz bastante atendimento de casais, a gente atende juntos, tá? Eu não vou... já houve, né, até algumas situações assim, alguém ligou para a Cris e queria que ela atendesse ele, né? Aí ela ficou muito desconfortável, falou: não, vou passar para o pastor Nelson, então você vai lá e atende. Ou então vamos atender junto, vamos ver, que às vezes é um problema com a esposa, e às vezes a Cris estando junto, ele vai entender melhor a situação, né? Mas por falar nisso, nós estamos, sempre que vocês, gente, quiserem um atendimento, nós estamos à disposição de vocês aqui na igreja. A gente tem até, nós montamos uma escalinha aí, mas acho que já vai começar a vigorar. Eu e a Cris estamos escalados para as quintas-feiras à tarde, tá? Então, quando vocês quiserem conversar conosco, mas vai ser divulgado aí, só estou antecipando aqui, o Danilo e a Bruna, acho que é de segunda, e então vocês ficam aí, podem vir para conversar com a gente, mesmo que não tiver com problema, mas é tão gostoso a gente sentar, conversar, porque a gente fala assim, ó, nenhum casamento vai tão bem que não precisa de um alinhamento, que não possa melhorar, né? Então, a gente se coloca à disposição. Eu queria chamar o Alex, a Gi, aqui para um louvor. Esse tempo passou muito rápido, falou que era 1 hora, já passamos por 1 hora e pouco, mas vamos fazer um louvor aqui, tá? Porque se alguém quer fazer mais alguma pergunta, estou te achando com cara de quem quer fazer. Deixa eu levar o microfone aí para você. Você viu a percepção do pastor? Boa noite. Meu nome é Leandro. Assim, pegando um gancho na questão que ela disse das redes sociais, a gente vê muita questão assim de hoje, assim, os casais, eles vivem, parece uma questão parcial, tipo um narcisismo assim de cada um, sabe? Onde que cada um quer, às vezes, parece que é um confronto um com o outro, sabe? Assim, a questão das redes sociais, as pessoas só querem aparecer, às vezes quer viver aquela realidade que não tem nada a ver com o que eles estão vivendo. Eu estou feliz, mas ele não está feliz. Posta aquilo que assim, que ele gostaria de estar vivendo, mas às vezes não está vivendo aquilo, entendeu? Acho que assim, a gente vê muito isso hoje. Gente, o que a gente vê nas redes sociais, de pessoas que, quando eu vejo pessoalmente, eu não conheço, mas não era. Esses dias uma moça pegou, me mandou um WhatsApp, aí eu escrevi: desculpa, mas quem é que está falando? Aí é fulano, tinha acabado de sair da minha sala, mas eu não reconheci, e muda muito, né? E as pessoas têm assim essa característica de vai comer um
um prato diferente, fotografa e posta, né? Vai comer, sei lá, começa a fazer. Mas o que eu tenho visto é a pessoa fazer do corpo, né? Danilo pode falar melhor. Não, como que você chama, irmão? Leandro. Leandro, eu acredito que é uma questão de identidade, né? Nós precisamos conhecer a nossa identidade em Cristo, porque uma pessoa que ela posta aquilo que ela não é, ela vive de uma aparência, que nós podemos chamar de uma... É cristão que você falou? Também, né? Uma espiritualidade plástica, que vive de aparência. É porque no Instagram todo mundo é rico, lindo e feliz. A gente não vê nada de ruim. Pneu ali. furou, não tem isso, né? Ninguém acorda e posta foto no Instagram. Mas eu acredito que é uma questão de identidade, porque quando você está em Cristo, quando você conhece a Deus e conhece quem você é em Deus, você não precisa viver de aparência. Você não precisa mostrar aquilo que você não é. E você, porque na verdade é um sentimento que eu também creio de identidade que está relacionado à rejeição, né? Porque você precisa se sentir pertencente. Então, de alguma maneira, você está sempre querendo provar algo. E as redes sociais é um prato cheio para isso, né? Até quando você vai fazer curso de marketing digital, o professor fala assim, ó, você tem que vender no Instagram algo que as pessoas não têm para que elas queiram comprar o seu produto. Eu já ouvi isso. Eu falei assim, nossa, mas que eu vou vender uma mentira ali? Mas, então, é bem isso mesmo. A gente não pode se comparar. Eu acho que quando a gente se compara, tipo, a grama do vizinho, tipo assim, você está num dia difícil e aí você entra no Instagram, a pessoa está lá postando a vida maravilhosa dela. Mentira. Mentira. Ninguém sabe, ninguém posta as dores, as lutas, as tristezas. Então, acho que a gente tem que saber mesmo quem a gente é e não se comparar, né? Amém? Amém. Amém? E essa questão aí de a gente querer ser bonito, né, ficar bonito na fotografia, isso é complicado, porque quem é bonito, às vezes fica preocupada de um dia ficar feio. E vai ficar. Agora, quem já é feio não tem esse problema. Ele não vai, já é, então, para que essa preocupação, né? Então, oi. É isso aí, tem mais é que achar mesmo, é isso aí. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos. E bem assim? Bonito. E bonito, né? Glória a Deus. Amém. Gente, antes da gente terminar, eu queria orar com vocês, né? Por essa noite, pelo eis-me aqui de vocês, porque se vocês estão aqui, é porque o próprio Deus trouxe vocês aqui por algum propósito. Tudo que Deus faz na vida da gente tem um propósito. As nossas relações têm propósitos. E o fato da gente estar aqui também tem propósito. Então, eu quero orar com vocês. Deus, nós te louvamos nessa noite. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos unido num propósito, Pai. Como corpo, como irmãos em Cristo. E eu quero, Senhor, te agradecer por isso, Pai. E declarar que toda palavra que foi lançada aqui, nessas nossas conversas, Pai, elas frutificarão. Cada um aqui, com certeza, levará para si alguma coisa. E que todos, nós declaramos como pastores dessa igreja, que todos aqui serão alinhados conforme o propósito, o plano e o desejo do Senhor em nome de Jesus. Nós abençoamos esses alimentos e nós declaramos que nós comeremos e nós saciaremos, Pai,
como nós saciamos o nosso espírito, assim o nosso corpo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de a gente finalizar, eu queria agradecer os irmãos que nos doaram uma tábua maravilhosa de frios, que hoje, a hora que o pastor Nelson mandou foto, eu fiquei encantada. Então eu declaro também sobre a vida de vocês a prosperidade, a bênção do Senhor sobre aquele local. E que vocês possam ser canal de bênção naquele lugar, aonde vocês forem. Em nome de Jesus. Amém? Os outros que trouxeram também, vai aqui um carinho todo especial, que eu sei que vocês passam de algum lugar, compra, ou então fazem, né? Eu e a Bruna, a gente compra mesmo, para trazer. Mas eu sei que a Pri faz, a Andréa faz, um monte de gente aqui faz, né? Mas a gente, para não errar, a gente já compra, tá? Que Deus abençoe vocês. A gente louva a Deus por cada um de vocês, viu?